Bom dia a todos, né? Eu sou Eduardo Ium e fiz esse caso com a doutora Suelen, residente R1 de clínica médica. Então vamos ao caso. Sou eu. Sou eu. Pronto, a identificação em 70 anos de idade, natural e procedente de Jaguaretama, dona de casa, casada, católica e dona de casa de novo. Ela foi encaminhada do hospital de Messejana após infarto. É, É uma paciente diabética, hipertensa, sedentária, obesa. E ela conta que há 2 anos ela iniciou quadros recorrentes de dor precordial esporádicos, com duração inferior a 15 minutos, associados a esforço físico que cediam com uso de dipirona. Ela relata ainda que 2 meses antes desse infarto, esses episódios de dor precordial passaram a ocorrer com uma frequência maior, 2 a 3 vezes por semana, e que não tinham mais associação com esforço físico. Ela já acordava à noite em decorrência dos sintomas. Ela passou então a fazer uso de Somalgin cardio, né, que é a S, após consulta num posto de saúde na cidade dela. No dia 28 de agosto de 2015, porém, ela teve um episódio semelhante, com um aumento significativo da dor precordial, irradiação para dorso e membro superior esquerdo, dispneia, o que levou a mesma a procurar assistência médica lá em Jaguaretama. Ela foi estabilizada no próprio interior e foi imediatamente transferida para o hospital de Messejana. Lá ela foi diagnosticada com infarto agudo do miocárdio, ficou 5 dias internada no hospital e depois foi transferida aqui para o HU. De história patológica pregressa, ela é uma paciente bem rica em clínica, né? Ela tem um DM2 não compensado, foi diagnosticado há 10 anos, tratado com levemir e lantus. Ela tem uma hipertensão arterial sistêmica tratada com losartano e elodipino. Ela não sabia as doses no momento da admissão. Ela tem uma dislipidemia tratada com civastatina. Ela tem uma insuficiência renal crônica que foi diagnosticada há 2 anos e foi só acompanhado sem fazer diálise. E há 2 meses ela foi diagnosticada com hipotireoidismo, fazendo uso de levotiroxina. Ela afirma ainda ter uma dor em região occipital e paralisia facial, né, que a gente observa também quando ela está conversando, não sabe dizer há quanto tempo, e ela dizia ter essa infecção no ouvido, que depois a gente viu que se tratava de uma otite média, crônica, né? A gente encaminhou ela para otorrino. Nega alergias, nega cirurgias prévias, nega hemotransfusões. De história familiar, ela tem uma mãe falecida aos 47 anos por causa não esclarecida, né? No momento da admissão ela falou que era problema nos ossos, mas não ficou muito bem descrito. O pai dela era diabético, hipertenso, também tinha insuficiência renal crônica, faleceu aos 92 anos em decorrência de coronariopatia. E tem 4 irmãos diabéticos e hipertensos. Todos os filhos dela são rígidos. No exame físico da admissão, ela tinha um estado geral bom, era nictérica, afebril, eupineica, hipocorada, só com a cruz, orientada, cooperativa, não tinha linfonodomegalias, a ausculta pulmonar limpa, a ausculta cardíaca não tinha nenhuma alteração, só uma leve taquicardia, acho que não estava 80, estava um pouco mais, ela estava 92, desculpa aí, teve um pequeno erro. O abdômen dela globoso por adiposidade, distensível, ruídos higroaeropresentes, não tinha nenhuma alteração, traube livre. Em extremidades ela tinha um edema que até cedeu ao longo da evolução dela, mas que retornou, de uma cruz. Não tinha cianose, né? Os pulsos periféricos delas todos palpáveis. Atualmente ela está em uso de atorvastatina, 40 mg, hidralazina, 50 mg, carvedilol, 6,25 mg 2 vezes ao dia, clopidogrel, 75 mg 2 vezes ao dia, sustrate, 10 mg 3 vezes ao dia e AS. Sim, aí foi com que ela entrou, né? Ela está com tazocin e está com teicoplanina também hoje. Aqui é o ECG dela na admissão, certo? Lá no hospital de Messejana. Ela tem foi no dia 28 de agosto. Pronto, ela é um ECG que tem um ritmo cardíaco regular, né? Mas dá para ver aí um ataque cardíaco sinusal. A gente contou aí os quadradinhos. Ela tem uma frequência cardíaca mais ou menos de entre 130 a 150 batimentos por minuto. Ela tem
uma onda T alta, simétrica. O eixo elétrico dela é normal, não tem normal, também normal. Uhum. Pronto, não tem nenhuma zona eletricamente inativa, né? Ela tem essa onda T simétrica aí, acho que em V4 dá pra ver direitinho. Ela tem uma infra de ST em parede lateral, acho que dá pra ver em D1, em AVL. Tem também uma infra de ST em D2. Né? D2, D3 e AVF é positiva, a frequência cardíaca é mais alta, deve estar em torno de, que eu já falou, 120, 150, 130, uma 125 a taquicardia 150. sinusal, certo? Ela tem uma alteração difusa da repolarização ventricular, né? Tipo colher de pedreira ali na parede lateral, D1, V5, V6. Ela toma digital? Não. Não, né? Tá. E ela tem um sinal de sobrecarga ventricular esquerda pelo T20, Cornell. Obrigado, eu nunca me lembro desse nome Cornell. Eu sei que tem, mas é travado na minha cabeça. Né? Com essa alteração. Essa questão da colher de pedreiro ali, aqui em V5, é um outro critério daquele home health est, que é assim, se o paciente tiver tomando digital, considera com um ponto a menos. E se o paciente não tiver, ele parece que é 1 ponto e o outro é 3. Né? Que é somando aquelas alterações de deflexão entre sincode, essa questão de desvio de eixo. Acima de 5 pontos você tem padrão de sobrecarga ventricular esquerda. Aí os exames dela lá de messejão, né? Ela tinha INR de 1.05, TTPA, relação paciente-controle 1.11, ureia de 141, creatinina de 2.2, que parece ser o basal dela. Tinha troponina T de 0.905, CK de 608, CKMB de 45.99, potássio de 4.3 e sódio de 132. Pelos valores de corte de messejana, tanto troponina T como CKMB elevados, né? Então, provavelmente o diagnóstico dado, o paciente teve dor prolongada, com alteração isquêmica no ECG e elevação de enzima, ele teve um IAM sem supra, certo? Continue com a evolução. Na evolução clínica, a paciente deu entrada aqui no dia 1º de setembro, estava estável, né? Foram solicitados esses exames laboratoriais de rotina, CKMB, troponina, urinocultura, hemocultura, gasometria arterial, função renal e sumário de urina. Como a paciente era renal crônica e estava para fazer um cateterismo, a gente também pediu um parecer da nefrologia para saber como a gente faria isso de uma forma mais otimizada para não causar tanto dano renal a ela. Eles acabaram respondendo que o cateterismo era fundamental e que os benefícios superavam essa ingestão de contraste que ela faria e liberaram ela para fazer o CAT. Então, ela não fez a coronariografia no messejano. Não, foi aqui. Ela ficou estabilizada em tratamento clínico e depois foi transferida, foi né? Aqui que ela fez. Só que isso aí demorou mais de 72 horas, né? Demorou, sim. Chegou aí a 2.8, depois recuou, acho que agora voltou a 2.2 de novo. É diabética. Diabética, hipertensa, dislipidêmica, tem hipotireoidismo. Aí aqui no hospital ela foi submetida ao CAT no dia 2. Tem o CD tá aí, se quiser colocar. Já ir comentando aqui algumas coisas enquanto coloco o CD. É porque assim, é uma paciente que ela tinha uma história anterior de uma dor que não era muito típica, mas depois ela teve um evento típico, né, de dor precordial prolongada, né, e que motivou a ida messejana, chegou com aquela taquicardia sinusal, com alterações isquêmicas e elevação enzimática. Bem, no IAM sem supra, né, o que é recomendado é que o paciente seja submetido a uma coronariografia, um estudo invasivo hemodinâmico, em até 24 horas, né? Então, a não ser que ela realmente tivesse alguma outra contraindicação muito maior, se ela está urinando, creatina 2.2, uma ureia não extremamente elevada, não seria uma contraindicação absoluta ao procedimento, né? Pelo risco-benefício, ela teria que ter sido submetida em até 24 horas.
sim, o correto era que ela ainda tivesse feito no hospital ou no hospital de apoio, né? Em até 24 horas, né? Toda doente, né? Agora onde é que vai dar a ponte aqui, eu só sei de uma coisa, assim, tratamento percutâneo para essa paciente de jeito nenhum, né? Não tem condição, né? A questão é ver onde é que dá para botar a ponte aí. Só volta ali o segundo, Roberto. A segunda imagem. Ó, é uma DA, aqui a gente vê que a DA no terço distal ela é até boa, né? Que na outra incidência a gente pensava se ela ser mais fina. Isso. E eu acho que era ali que tu estava na dúvida na diagonal, não era não? Lá em cima? Né? É fininha. Nessa incidência, gente, quem está saindo é a DA, é aqui na frente, que a gente vê as septais descendo, né? Lá em cima é a CX. Naquela primeira incidência, a CX estava ao contrário, né? É toda doente. E é uma artéria que, normalmente, por ser lateral e posterior, ela é de ruim acesso durante o ato cirúrgico. Vocês veem que elas se emendam lá na ponta, ó, né? Faz uma curva, né? Deve estar a DA mandando circulação colateral para ela, né? Pronto. E só volta de novo a incidência da CD, Roberto, para eu mostrar aqui o negócio. A Spider. Aí a gente vê a CX para o lado direito, né? E a DA para o outro lado, para ver parte proximal e tronco. E na coronária direita, vocês veem que ela se divide, né? Em descendente posterior e ventricular posterior. E uma lesão grave ali, a lesão distal, né? Aponta aí, Roberta, a lesão grave, pronto. É a mais severa. Isso. Só que bem distal. Uma coisa só, né? Lembrem que doença aterosclerótica a gente vai ver branco no CAT, né? O que for aterosclerose, fica essa imagem de subtração, né? O que realmente ela é uma paciente triarterial, tem lesão de DA, tem lesão de CX e tem lesão de CD. Das lesões, a mais grave é a de coronária direita. Tratamento percutâneo não é adequado por ser diabética, por ser renal crônica e por ser uma lesão muito distal, longa, né? Se tiver de intervir, de preferência a revascularização cirúrgica, uma ponte para DA, uma ponte para CD. Mais uma vez, a CX e marginal de CX normalmente são artérias difíceis de serem revascularizadas, abordadas cirurgicamente. Se pudesse, não sei se ali teria condição, o cirurgião teria que nos dizer se possível, né? Mas eu acredito que aí só seriam duas pontes, né? Coloca o laudo para a gente ver. Lembrando que no paciente renal, evita-se fazer a ventriculografia para reduzir quantidade de contraste, né? Foi bem nessa descrição. Eu acho que sim, gente, vocês perdoem, viu? Porque clínico, no lugar de fazer que hemodinâmica, é terrível. Vamos lá, o que é que deu? Então, ela foi submetida ao CAT, né? Bateu mais ou menos com o laudo aí. DA 70% de lesão em terço médio. CX com lesão em 90% em terço médio. MGI sem lesão. MGE com lesão de 90% em terço médio. É a magnética. Em terço médio. CD com lesão de 80%. Em terço médio, 99% de terço distal e ventriculografia não realizada, né? No dia 4/9, a paciente passou a ter tosse produtiva, pico febril de 38,6, dispneia e rebaixamento de sensório, leucose de 9.900 com 56% de neutrófilo, PCR de 4,78, frequência cardíaca de 96 e frequência respiratória de 24. A gente iniciou o Tazocin por 10 dias. Esse era o raio-x dela na época, né?
Não tem muita alteração, ela estava deitada, né? Então tem uma alteração aí de área cardíaca, tem uns infiltrados assim, muito espaços, hein, pequenos. Tecnicamente fica muito ruim de avaliar, porque ela estava deitada, não estava inspirada, mas você vê que tem um borramento ali na silhueta cardíaca direita, né? Parece realmente ter um infiltrado pulmonar ali do lado direito, né? Mas não dá para avaliar outras coisas não, né? Você vê que a escápula está no campo, né? Fica meio complicado. Pode passar. Na evolução clínica, no dia 7/9, ela teve uma persistência desse quadro clínico infeccioso, foi iniciado a tecoplanina 400 mg, havendo uma rápida melhora do rebaixamento de sensório, normalização de taquicardia e taquipneia, e ela não teve novos picos febris. O PCR dela foi para 1,08, e ela, até hoje, ela está persistindo sem sintomas, o exame físico dela está normal. No dia 11 de setembro, a gente realizou esse eco, a imagem está aqui. Só tinha essa lá, não adiantou, eu fui pegar. Não dá para avaliar nada não. Pode voltar para a descrição. Cavidades cardíacas de dimensões normais, função sistólica do ventrículo esquerdo normal, insuficiência mitral leve, hipocinesia leve do segmento apical da parede septal posterior e a cinesia do segmento inferior do ventrículo esquerdo. Então, não foi um eco assim muito... O que mostrou as alterações da contratilidade segmentar relativas ao infarto, né? No dia 18/9, o paciente evolui estável, assintomática, o exame físico não tem alterações significativas, foi a última vez que eu a vi, sexta-feira, apenas um discreto edema de membros inferiores, ela está em uso de AS, atenolol, liquemina, hidralazina, furosemida, levotiroxina e clonazepam. Os exames dela, assim, os laboratoriais mais recentes são esses, hemoglobina 9,7, hematócrito de 29,7, VCM de 87,3, HCM de 28,5, leuco de 7.495, segmentagem de 4,58%, linfócito 22%, monócito 7,8, eosinófilos 9,8, basófilo 1,25, plaqueses 259.200, PCR 0,47, baixou, né? Ureia de 51, creatinina de 2,2, sódio de 136, potássio de 4,8, cálcio de 9,1. Aí a conduta aí ficou a dúvida se a gente dá alta para essa paciente e telefona para ela vir fazer a cirurgia, ou se ela é uma paciente com gravidade a ponto de ter que ficar internada aqui no hospital sob risco de ter alguma eventualidade em casa. Doutora Rocha. Pronto. Doutor Roberto, passa aqui para o senhor. A idade dela é 70, né? Certo. E o estado geral dela, assim, a fragilidade, como é que ela, assim, estado geral? Não, mas atualmente, no momento. Tá bom, né? Certo. Assim, é uma paciente, né, portadora de doença coronariana, doença aterosclerótica grave, né, diabética, hipertensa, hipotireoidea, insuficiência renal crônica, obesidade. Então são muitas comorbidades, muitas patologias, né, que favorecem a um prognóstico assim difícil, né? Então, realmente ela é uma multiarterial coronariana, realmente ela tem indicação de revascularização. Agora, o problema é percutânea, não há condição, né? Lesões, né? Se for fazer um Syntex, acho que vai dar acima de 30 lesões ruins para fazer a angioplastia. A rigor, ou seria um tratamento cirúrgico, revascularização cirúrgica, já que é diabetes arterial, ou um tratamento clínico, em virtude de todo, né, o problema renal, que aumenta a morbidade, mortalidade, o score na cirurgia e tudo. Então, assim, eu acho assim, se a cirurgia, se for possível revascularizar com uma boa probabilidade de ter sucesso na revascularização, por exemplo, um ADA, revascularizar bem ADA,
a CD é distal, né? A circunflexa provavelmente não há condição de revascularizar. Então seria basicamente, principalmente a DA. Então, eu ficaria entre cirurgia, tendendo um pouco mais para o tratamento clínico, se ela se tornar totalmente assintomática, se ela ficar bem assintomática, um acompanhamento, uma otimização do tratamento clínico, com possibilidade de também, se houver necessidade, se não estabilizar clinicamente, tentar revascularizar essa DA. Né? Uma safena para DA e talvez para VP, DP, VP, mas eu ficaria receoso em indicar cirurgia para ela assim, de imediato, pela gravidade dela, o estado, né, geral dela. Porém, se não fizer nada, se não revascularizar, também existe a possibilidade de, né, a doença evoluir e tudo. Agora, se ela se tornar totalmente assintomática, né, eu acho que também a possibilidade de um tratamento clínico também não seria também de todo ruim, não. Uma coisa importante, assim, porque quando a gente fala em tratamento clínico, né, às vezes soa para os outros como não fizesse nada. E eu queria muito que o senhor, se pudesse comentar um pouquinho aí, doutor Roberto, justamente sobre o que é a indicação mandatória de cirurgia, né, de cirurgia de revascularização do miocárdio, né, quando a gente não tem DA proximal envolvida. Para você revascularizar, você tem principalmente 3 objetivos principais, né? Que seriam, primeiro, acima de tudo, prolongar a sobrevida, né? Preservar a função ventricular, e como terceira opção, alívio de sintomas, né? Então, seriam principalmente essas 3 indicações de revascularização. E assim, com o objetivo de prolongar a sobrevida, né, a gente teria, assim, de como pelo menos 4 indicações seriam principais, no sentido de prolongar a sobrevida. Seria uma lesão de tronco, né, de coronária esquerda, acima de 50%, né? Seria uma lesão de 3 vasos, acima de 70%, envolvendo ADA, pelo menos terço médio, né, que a gente considera terço médio após a saída da primeira septal e da primeira diagonal. Né, de preferência com a função ventricular um pouco diminuída, né, abaixo de 50%, indicando possivelmente um miocárdio hibernante, né, que teria um benefício maior. Né. Lesão de 2 vasos, acima de 70%, incluindo a DA proximal, também poderia ter benefício com a cirurgia. E a quarta, que seria controversa, uma lesão altamente proximal de DA. Que aí seria um tratamento mais ou menos equivalente, ou uma artéria torácica interna esquerda para DA, ou uma angioplastia com stent farmacológico, seria mais ou menos equivalente. Com um pouquinho de vantagem da cirurgia nos diabéticos, né, e nas mulheres que teriam artérias mais finas. Então, no caso dela, aí, das 3 vasos, teoricamente, ela teria indicação cirúrgica. Ainda mais sendo diabética, sendo triarterial, com lesão terço médio. Teoricamente, ela tem indicação cirúrgica. Agora, tem que ver bem direitinho o leito distal, já que ela é diabética, ver o risco-benefício, né? Então, eu acho que um tratamento clínico otimizado, com os pacientes que recusam, até com lesão de tronco, que não aceitam cirurgias, eu tenho um paciente com 10 anos com lesão de 80% de tronco, e tratamento clínico, e é claro que isso aí a gente não pode se basear nisso, porque quantos, né, podem ter morrido? Isso aí seria um viés, né, lembrar um caso. Mas a gente tem que deixar claro que o tratamento clínico, estatina em altas doses, com antiagregante, com, né, um tratamento bem adequado, eu acho que a gente pode ter uma boa resposta. Dr. Roberto Farias, qual o momento? Que tipo de revascularização? Sou a pessoa menos indicada para falar nisso, né? É importante ouvir de outras especialidades, né? Essa minha dúvida, só complementando o que o Dr. Roberto falou, é porque é o seguinte, envolve só ter, para mim a DA é a que tem menor lesão, ou a lesão que seria terço médio, que a rigor não alteraria muito a questão de mortalidade, né? Eu acho que a gente precisa conversar com o cirurgião para saber onde é que
deve colocar ponte. Para revascularizar uma só artéria, eu sou contra a cirurgia. Aí eu partiria para tratamento clínico. Uma das dúvidas geradas é porque, assim, a gente tinha decidido realmente por intervenção cirúrgica para ela. É uma paciente que, apesar de ter tido essas complicações infecciosas, ter 70 anos, mas ela é inteira, né? Ela não é aquela velhinha frágil de 70 anos. Então, assim, a gente pensou realmente na possibilidade de revascularização cirúrgica. Não seria proibitivo essa indicação. Porém, ela tinha tido esse infarto com menos de 30 dias e fez um quadro infeccioso com descompensação de função renal. Minha ideia aí do Neyberg, até depois ele confirma aí que eu estou falando por ele, da gente fazer em um segundo momento, esperar, estabilizar clinicamente e depois operar. O cirurgião avaliou e achou que a lesão da coronária direita fosse muito grave e que ele achou que talvez fosse ideal que nesse internamento já fosse feito. Então eu disse, não, vamos trazer para a sessão para a gente decidir, né, que momento. Ela mora aqui? Porque isso é uma pergunta fundamental, né? Porque se ela morar no interior é outros 500. Mora no interior, mas tem onde ficar? Tem algum parente? Não, é porque assim... Ela não seria a primeira. Então ela ocuparia o leito, aguardaria essa cirurgia, sem a gente estar fazendo muita coisa por ela, mas por ocupar o leito mesmo. Não, porque assim, a minha questão é o seguinte, até como ela vem de uma infecção recente, poderá possivelmente colonizada, né? Porque vai ficar no hospital, sei lá, se pudesse dar alta nela e ela retornar daqui a uns 15 dias, um mês, alguma coisa desse tipo. Você acharia aquela lesão de coronária direita proibitiva para alta? Me faça uma pergunta mais fácil. É distal, é antes da... Pois é, eu acho que não tem tanto miocárdio. Ela tem uma lesão proximal e outra distal, né? E a principal não é distal, né? Só concordo com o que o Roberto falou. Eu acho que a paciente que se beneficia do tratamento clínico, mas acho que no caso dela em si, eu acho que o tratamento cirúrgico, a DA é média, mas é uma DA grande que assim, é uma DA média com muito vaso depois da lesão. Teoricamente, assim, se fosse pegar a diretriz, essa paciente teria que não é um paciente com DA proximal, teria que ter uma cintilografia mostrando que há uma grande área isquêmica envolvida. Mas você olhando o filme, você vê que ela tem uma CX doente, tem uma CD doente, com certeza a cintilografia também vai vir ruim. Eu me lembro dela no corredor do Messejana, e ela é uma paciente que no começo, assim, ela realmente estava tendo dor com pouco esforço, e chegou inclusive a infartar, positivou o marcador de necrose miocárdica. Na verdade, a gente está com uma dúvida que não é uma dúvida teórica. A gente sabe que ela vai se beneficiar da cirurgia. A gente está aqui querendo achar uma coisa a mais, que talvez isso não tenha escrito em canto nenhum, né? A gente tem uma fila grande, por conta disso nós vamos mandar a pessoa para casa? Eu não sei, assim... Pois então, deixa ela aí. Ela quer operar. Então, vamos resumir aqui um pouquinho. Foi. Essa dúvida que foi pedido para a gente, né, eu pedi para trazer para a sessão, foi justamente por isso, né? O doutor Acrísio viu, achou que a lesão da coronária direita seria muito grave, teria um potencial arritmogênico e que seria de risco essa paciente ir para casa. Bem, minha dúvida não era essa, em nenhum momento eu pensei, apesar de ser uma lesão de coronária direita importante, mas eu não via naquela coronária direita uma zona em risco muito elevada. Concordo com tudo isso que vocês falaram. A chance do paciente não ter um tratamento, não seguir o tratamento adequado em casa é grande. Porém, é uma paciente que saiu recentemente de um quadro séptico, que fez uma disfunção renal importante, né? E que vai ficar, né,
tudo bem, que agora a gente está mais tranquilo, porque eu tinha ideia de que esperaria um mês para a cirurgia. Então, seria um mês a paciente internada totalmente com microbiota alterada, com a chance de infecção imensa, né? Então, eu pensaria nisso. Não acho inviável deixá-la mais uma semana, não. Mas, voltando um pouquinho das indicações, o que eu queria que ficasse na cabeça de todo mundo? O fato dela ficar é por tudo isso que foi exposto, né? Não pela gravidade das lesões do momento, né? Essa paciente, sim, ela poderia ser operada eletivamente. Apesar de não ter sido um infarto com supra, ela é uma paciente que tem menos de 30 dias de um evento isquêmico importante com hipocinesia, né? A gente, vendo as diretrizes, também não existe aquele tempo, mas sugere-se que quando você tem um IAM, quando é com necrose transmural, que você espere pelo menos 4 semanas, né? Pela friabilidade do tecido. Bem, não tem onda Q, não tem zona inativa. Ela chegou com muita dor, Roberto, na emergência. Mas você viu o eletro da chegada, uma frequência de 150. Né? Então, com aquelas lesões, ela estava fazendo um teste ergométrico espontâneo. Isso antes de tratamento clínico. Ela agora está internada, ela passou por um quadro séptico, ela não se queixou de dor. Tratamento clínico também é aceitável. E mais uma vez corroborando o que o Dr. Roberto falou, a gente acha que a cirurgia é tudo, que a revascularização é tudo. A gente não pode deixar o tratamento clínico de lado. Muitas vezes você muda o momento dessa intervenção. Não obrigatoriamente eu tenho que fazer aquela intervenção nas carreiras, né? Então, acho que essas eram as minhas dúvidas maiores, né? Mais uma vez, se tivesse fragilidade importante, eu em nenhum momento teria dúvida de mandá-la em tratamento clínico otimizado para casa. Mas eu acho que por 70 anos e um status de performance que permite, ela pode ser revascularizada. Então, fica decidido que ela fica, né? E entraria na cirurgia para a semana que vem, né? Então, gente, era o único caso, né? Vamos para a sessão para visita agora.